Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada afora. Tome o seu lugar, glorificando a Deus. Nós começamos a falar na semana passada, a gente está numa série de mensagens chamada Ativação. E na semana passada nós já falamos sobre, as outras semanas, falamos sobre a adoração, sabe, ativada. Falamos que a nossa ativação na consagração, e a consagração desata milagres de Deus na nossa vida. Semana passada começamos a falar: ative a sua fé para uma vida extraordinária. E o primeiro ponto da mensagem que falamos na semana passada foi que nós precisamos definir aquilo que queremos. O cego, o Bartimeu, ele começa a gritar, porque uma esperança começa a nascer no coração dele. Uma multidão estava seguindo Jesus, e eu imagino que aquela multidão que seguia Jesus ia falando a respeito dos milagres, e ele começou a ouvir, e aquilo começou a gerar fé no coração dele, e ele começa a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. E a turma dizendo: cala a boca, cego, não incomode Jesus, você não vai incomodar Jesus. E ele gritava cada vez mais, porque ele tinha muito bem definido aquilo que ele queria. E eu quero perguntar para você: você tem muito bem definido aquilo que você quer para a tua vida? Você sabe muito bem aquilo que você quer para a sua vida? E aí a gente falou sobre o texto e falamos sobre quando o cego definiu que o seu objetivo era enxergar, ele apontou para o sobrenatural e para o campo dos milagres. Eu não sei se está projetando aí, já estou lá na frente já. E aí falamos sobre Hebreus capítulo 11, abre a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, a definição do que é fé. O mundo pode falar muitas coisas a respeito do que é fé, mas eu prefiro ir para o manual. Pastor, qual o manual? A Bíblia, irmão. Olha para o seu vizinho e diz assim: o manual de uma vida extraordinária é a Bíblia. Não, você não me ouviu não. Fala aí, olha nos olhos dele e diz assim: o manual para uma vida extraordinária é a Bíblia. Você quer saber que decisões tomar, como você vai agir, atitudes você precisa tomar, vá para a Bíblia. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é certeza e fé é prova. Você pode repetir comigo: fé é certeza, fé é prova. É certeza e prova. Prova é convicção. Eu sei que isso vai acontecer. Fé é confiar no amor e caráter perfeito e imutável de Deus. Falamos isso. Fé é confiar na palavra de Deus. É a certeza de que a sua palavra sempre irá se cumprir. Você crê que a palavra de Deus sempre vai se cumprir? Escuta, pode mudar tempos, estações, pode vir lutas, pode se levantar o inferno contra a minha vida e a sua, mas eu creio naquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito, e é isso que importa para mim, basta. E aí falamos também que fé é uma exigência de Deus para nós nos relacionarmos com Ele. Escuta, Deus não nos pede dinheiro, Deus não nos pede que a gente faça sacrifício. Pastor, eu tenho que fazer um sacrifício. Tu não precisa. Eu vou repetir para você. Escuta, tem gente fazendo sacrifícios achando que vai agradar a Deus. O sacrifício que Ele quer de nós é sacrifício de louvor e adoração. O sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário. Ah, eu vou só me vestir com esse tipo de roupa. Sacrifício tolo, me perdoe. Ah, eu vou andar a pé até a igreja. Me desculpa, sacrifício tolo. O sacrifício já foi feito lá na cruz. Ele não nos pede sacrifício. A única coisa que Deus nos pede, uma exigência para relacionarmos com Ele, chama fé. Eu posso fazer o sacrifício de usar uma única roupa. Eu posso fazer o sacrifício de ir da minha casa até a igreja a pé. Mas se não tem fé, barulho, você se comove com isso, Deus não vê nada. Você está entendendo isso? Porque às vezes a gente vê pessoas assim: não, eu estou no voto, eu vou deixar a barba crescer. Eu estou no voto, vou deixar o cabelo crescer. Eu estou no voto, vou andar descalço. Já teve gente aqui, minha mãe andou descalço. Pastor, mas quer dizer que isso é errado? Não, é algo muito pessoal da pessoa. Mas se eu deixo barba crescer, cabelo crescer, ando descalço, não tomo banho, é porco. Se eu faço todas essas coisas e não tenho fé, escuta, é exigência básica para um relacionamento com Deus. Você está entendendo?
Pastor, eu vou dar a maior oferta aqui. Se você der sem fé, não adianta de nada. Mas se você pegar a sua moedinha, que é tudo que tu tem, e falar: Deus, eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Eu sei que o Senhor, na sua riqueza em glória, vai suprir todas as minhas necessidades. Eu sei que não vai me faltar nada esse mês. Eu sei que as minhas contas serão todas pagas. Eu sei que o Senhor, além das minhas contas estarem pagas, o Senhor vai me dar além de tudo isso. E é por isso que eu estou ofertando. É por isso que eu estou dizimando, porque eu me relaciono com o Senhor com fé. Escuta, milagres começam a desatar na sua vida. Entende isso? Fé é uma exigência para a gente se relacionar com Deus. Sem fé jamais conseguiremos aproximar-nos do Senhor. Nós não poderemos agradá-lo nem receber a sua vida e as suas promessas. Agora eu queria que tu abrisse tua Bíblia em Lucas capítulo de número 1. Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo de número 30. Lucas capítulo 1, verso 30. Pode botar aí, minha filha, na tela. Lucas 1, 30. Se você for achando aí na tua Bíblia, vai dizendo fé. Tem gente ainda na misericórdia. Vamos lá. Verso 30 diz assim: Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, ou não tenha medo. Está aqui na tela? Está aqui. Maria, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Aquela que dizia ser estéril já está no seu 6º mês de gestação. Eu vou repetir: aquela que dizia ser estéril já está no seu 6º mês de gestação. Se você achava que tinha esterilidade na sua vida, eu quero profetizar que você vai gerar um milagre em nome de Jesus. E o texto diz: pois nada é impossível para Deus. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer: nada é impossível para Deus. Olhe para o outro e diga: nada é impossível para Deus. Agora olha o que diz o texto. Respondeu a Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo deixou. Cara, Maria, que mulher. Só não é melhor do que a Cristiane, mas que mulher. Que mulher. Escuta, a reputação dela estava em xeque. A vida dela estava em xeque. Não só a reputação, mas a vida. Porque dentro daquela cultura onde ela vivia, uma mulher pega em ato de adultério era apedrejada em praça pública. Agora pensa, uma mulher que nem era casada, que estava noiva do Zé, aparecer com uma barriga grande e falando: foi o Espírito Santo que desceu sobre mim. Pensa quanta pedrada essa mulher ia tomar. Mas escuta, ela cria na palavra. Ela vai dizer: que aconteça comigo conforme a tua, que aconteça com você conforme a palavra do Altíssimo na sua vida. Que aconteça nessa igreja conforme a palavra dele. Agora escuta, a Maria, que mulher.
Mas o Zé, que homem, cara. O Zé só não é melhor do que eu. Vou puxar a sardinha para mim também. Eu estava em casa, a gente se arrumando, a Cristiane estava se arrumando e ela deixou o celular dela. Quando eu cheguei no quarto, ela estava ouvindo a Bíblia. E estava exatamente nesse texto. E quando vai na parte, eu estou botando a roupa e estou ouvindo a palavra. Quando chega na parte do Zé, ele diz assim, vamos lá, Mateus capítulo 1. Você pode abrir aí? Pode pôr aí, filho. Oh, meu Deus, cadê o texto agora? Deixa eu só lembrar aqui. Não, tem que lembrar esse texto. Batista. Oi? Obrigado, vocês são crentes mais do que eu, viu? Falando que essa igreja é igreja de gente crente. Obrigado. Obrigado. Quem foi o santo que falou? Olha a mentirinha, hein? Foi você, Ângelo. Foi você. Não vamos contrariar ele, não. Vamos lá. Capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, ou seja, tido relação, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 19. Mas quem? O Zé. Mas o Zé, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Sabe que esse sendo justo significa, sabe o quê? Sendo virtuoso, sendo, peraí, o Zé, deixa eu explicar para você o ser justo. Tinha nele um espírito excelente. Ele falou assim: eu não vou difamar a Maria, mas eu vou esconder a Maria. Por isso que eles vão para o Egito, para Jesus nascer. Eles vão para o Egito por causa de uma perseguição e porque o Zé queria proteger a esposa, porque ele entendia: o que vai nascer não tem nada a ver comigo, mas eu vou proteger. Sabe o que é isso? Uma vida de fé. Deixa eu perguntar para você, irmãozão, homem, macho, testosterona lá em cima. Se a tua esposa fosse a Maria, o que tu ia fazer? Cara, o Zé defendeu a esposa, porque ele entendia: o que está sendo gerado é algo que veio do céu. Eu quero dizer que o que está sendo gerado aqui nessa noite é algo que está vindo do céu para a sua vida. E eu preciso proteger aquilo que está sendo gerado. Escuta, tem algo sendo gerado aqui nessa igreja, nesses dias. São coisas que estão vindo do céu para nós. E eu preciso proteger isso. Eu preciso ser justo. Sabe, eu preciso ter um espírito tão excelente para a justiça, de honestidade, que eu vou proteger isso. Escuta, Maria, ela diz que faça e que aconteça conforme a sua palavra. Eu quero profetizar que vai acontecer na sua vida conforme aquilo que Deus tem falado ao teu respeito. Você pode olhar para o seu irmãozinho da direita e dizer: vai acontecer na sua vida conforme aquilo que Deus tem ministrado ao teu respeito.
A segunda coisa que eu quero compartilhar, e hoje eu entro na mensagem dessa noite. O que eu faço para ter uma vida de fé que me impulsiona a viver o extraordinário ou uma vida extraordinária? Primeiro, você precisa definir o que você quer. Em segundo lugar, você precisa exercitar a sua fé. Fé é um exercício, irmão. Tem gente que quer exercitar a fé ou quer viver coisas da fé, mas você não se exercita. É como alguém que quer ter músculo, mas você não vai para a academia suar. Alguém que quer, eu quero perder peso, eu preciso de uma fórmula mágica. Não, você precisa exercitar para você ver o milagre de Deus acontecer. Você tem que exercitar a sua fé, meu irmão. Duas coisas que eu quero compartilhar com você, duas atitudes que demonstraram a fé de Bartimeu. Primeiro, ele começa a gritar para chamar a atenção de Jesus. Ele ouve que Jesus está passando a multidão, falando dos milagres, e ele começa a gritar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia só vai registrar 2 vezes, mas eu acredito que aquele camarada, aquele cego, ele gritou e gritou e gritou várias vezes, só que tinha uma galera dizendo: quieto, não incomode Jesus. Você já experimentou disso? Você começa a exercitar a sua fé, mas as circunstâncias que estão te rodeando, elas dizem assim para você: quieto, você não pode, o diagnóstico já foi dado, você não vai conseguir. No domingo, quando a Mariana levantou ali, cara, veio a cena assim, eu e Cristiane orando dentro do hospital, Cristiane de um lado da cama, eu do outro, Cristiane segurando a mão. Aí eu fui no posto médico, eu falei: qual o quadro dela? Falou: traumatismo craniano, e isso, e aquilo e tal. Eu falei: impossibilidade dela levantar. Falou: olha, é muito cedo para dizer qualquer coisa, mas eu posso te afirmar que ela vai ter sequela. Eu posso afirmar para você que ela vai ter sequela. Quando acabou o culto, os pais vieram falar comigo. A palavra que os pais receberam foi: leva ela para casa, ela vai ser um vegetal em casa. Escuta, sabe o que é isso? É a multidão dizendo para a gente assim, ó: para de incomodar Jesus. Não incomode o mestre. Rafael está aqui, Priscila não está, porque já está chegando a hora do teu Nataniel. Primeiro gabinete que eu fiz com um casal: pastor, não posso ter filho. Todo filho que eu gero, aborto. Aí essa mulher já ligou o modo fé dela, chapou óleo e você vai gerar. Dia 27, Nataniel está vindo a esse mundo. Fé. Fé. Primeira coisa, ele grita para chamar a atenção de Jesus. Mas a segunda demonstração de fé do Bartimeu, Jesus para e diz: chama ele. Quando as pessoas dizem assim: olha, o mestre está chamando, sabe qual é a atitude do Bartimeu? Ele não fica se lamentando. Se tem uma coisa, irmão, que me incomoda demais, quando eu vejo gente que está num ambiente de fé, com uma palavra de fé sendo ministrada, com um Deus que diz para ele nada é impossível, e aí tem gente que fica fazendo cara de coitadinho. Escuta, o Bartimeu não fez cara de coitadinho, ele deu um salto e ele pegou a capa dele e jogou fora e disse: me leva até Jesus. Escuta, irmão, hoje é dia de você jogar fora a capa que está te acompanhando. Que capa é essa? Sabe, aquela capa onde você se esconde das tuas dores. Sabe aquela capa que você veste? Ai, na minha vida nada dá certo. Ai, eu sou o pobrezinho de maré desci. Ai, eu sou o coitadinho. Ah, minha família é menorzinha. Ai, eu sou pobre. Ai, eu sou isso. Escuta, irmão, está na hora de você jogar fora essa capa, porque essa capa está impedindo você de chegar até Jesus e ver um milagre acontecer.
A minha casa é menor, a minha família é sem expressão, eu não estudei, eu não tive oportunidade disso. Escuta, está na hora de você deixar as tuas desculpas de lado. Chega de desculpinha para Deus. O Bartimeu pega aquela capa e joga fora e diz assim: me leva até Ele. Terceira coisa, e eu quero encerrar a mensagem. Você quer ter uma fé ativada? Diga amém. Número 1, você precisa definir o que você quer. Número 2, você precisa exercitar a sua fé. Mas em terceiro lugar, você precisa ativar a tua fé. Agora talvez seja a pergunta: pastor, como eu ativo a minha fé? Aonde é o botão? Aonde é o lugar do acionamento da fé? Eu tenho que vir no culto sempre. Quem tem fé sempre vem ao culto. Eu não venho para ter fé, eu venho porque eu tenho fé. Quando eu estou doente, sabe onde eu venho? Eu venho para o culto, irmão. Eu respeito de boa quem passa mal, eu não vou não. Estou com uma dorzinha de cabeça, não venho, eu respeito você. Mas quando a parada começa a apertar, eu venho para a igreja. Porque aqui nesse altar eu já fui curado várias vezes. Eu já subi para pregar aqui passando mal. E comecei a pregar. Quando eu desci, a Cristiane falou assim: você está bom? Eu falei: bonzinho. Agora, pastor, que remédio o senhor está tomando esse óleo da unção aí? Se tu quiser tomar, bebe aí, meu irmão. Mas não tem nada a ver com óleo. Tem a ver com a minha atitude de fé. Eu entendo que quando eu entro num ambiente de fé, o milagre está acessível e eu posso tocar ele. Eu quero dizer que o milagre está acessível para você hoje, você pode tocar ele também. Agora, como eu ativo? Marcos capítulo de número 11, versículo de número 22, diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Escuta, Jesus disse assim: olha, tenham fé em Deus. Olha para o seu vizinho e diz assim: tenha fé em Deus, irmão. O primeiro problema é que a gente acredita em pessoas e não em Deus. A gente coloca fé na igreja e não em Deus. Escuta, pastor, mas eu não tenho que acreditar na igreja. Olha, a igreja é maravilhosa, é uma boa estrutura. A igreja, a gente está lutando para cada dia ser uma igreja melhor, que toca a vida das pessoas. Mas não é a igreja é um instrumento. Mas quem ativa essa fé é o Senhor, que está no meio da igreja, se movendo no meio da igreja pelo Espírito Santo. Você está entendendo isso, irmão? E você precisa ter fé em Deus. Jesus disse: olha, tenham fé em Deus, porque eu asseguro para vocês, eu garanto, se alguém disser para esse monte: se levanta, ergue, se lança no mar, e não duvidar onde? Escuta, não é o músculo cardíaco que bombeia sangue. Quando Jesus falou: olha, não duvide no seu coração, não está falando do músculo cardíaco, está falando da sua expectativa em Deus, está falando de como você se relaciona com Deus. O texto continua e diz assim: se não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês... Está escrito assim na tua Bíblia aí? Se você está olhando aqui para a tela, está assim, mas na tua Bíblia está assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Eu falo e eu creio. O que eu falei vai acontecer. Olha para mim. Quando a gente começou a orar pela Mariana aqui, começamos a orar. Acabou o culto, uma pessoa me procurou: pastor, eu tenho uma palavra de Deus. Falei: ok. Eu quero dizer que Deus falou que não vai curar ela, ela vai morrer. Falei: vai não. Deus falou, pastor. Falei: não sei que Deus usa aí, mas eu creio, se eu não duvidar no coração.
Escuta, se eu ponho fé naquilo que pessoas dizem que Deus falou, e eu não creio no que eu me relaciono com Ele, eu ando sem saber que Deus é esse. E no domingo os nossos olhos viram. E quem falou também. E eu aplaudi e olhava. Escuta, eu não aplaudi e olhava para dizer assim, viu? Eu aplaudi e olhava para dizer, a glória é de quem curou, a glória é de quem agiu, a glória é de quem fez. Eu, junto com outras igrejas, só fomos um instrumento. Nós só fomos um instrumento de Deus. Eu posso ouvir um amém seu? Escuta, número 1. Você precisa ter fé em Deus. Olhe para o seu vizinho e diz assim, você precisa confiar em Deus. Número 2. Temos que saber o que queremos. Você precisa saber o que você quer. Número 3, você precisa pedir o que você quer, orando em nome de Jesus. Primeiro, eu tenho que ter fé em Deus. Segundo, eu preciso saber o que eu quero. Terceiro, eu preciso pedir aquilo que eu quero, orar em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Escuta, Jesus está dizendo, Jesus disse assim, olha, o que vocês pedirem no meu nome, para que o Pai seja glorificado, tem uma chave aqui, eu não peço para que eu seja glorificado, o pedido é para que o Pai seja glorificado. Quando eu peço no nome de Jesus, mas o Pai está sendo glorificado, diz a Bíblia, o que vocês pedirem em meu nome eu faço. Quem é que lembra de cheque? Cheque, quem lembra? Talão de cheque, isso? Levanta a mão aí, só para mim saber, talão de cheque. Quem já teve talão de cheque? Isso, faz exame de sangue. Nem existe mais esse negócio. Lembra quando você passava um cheque? A pessoa que recebia o cheque, ela ia até o banco e ela sacava. Aquilo era valor em papel. Passou para cartão, plástico, agora... agora você fica nessa aí, Jesus, dá um pix aí para mim. Escuta, na época do cheque, a gente falava assim, assina um cheque em branco e me dá. Era assim, era garantia, olha, você tem um cheque assinado e está em branco, você pode pôr o valor que você quiser e vai lá e saca. Só que dependia da conta. Se a conta tinha recursos, o dinheirinho saía do banco e entrava no bolsinho. Escuta, João 14, 13 e 14, está falando de um cheque em branco. Jesus dizendo assim, olha, o que vocês pedirem no meu nome, mas é para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem no meu nome, eu pago, eu faço. Acontece. Pastor, então qual é o grande problema? Quarto lugar, você precisa pedir segundo a vontade de Deus. Por que tem muitos pedidos que não são atendidos? Porque o Pai não é glorificado neles. Porque está sendo glorificado o meu eu, minhas próprias vontades. Pastor, então Deus não faz minha vontade? Deus deu uma máquina para a pastora. Aonde o Pai está sendo glorificado? Está sim, a minha roupa está lavada. Escuta, Deus é um Deus que além de glorificar o nome dEle, Ele também nos dá alguns mimos.
Tiago capítulo 4, versículo 3, eu vou encerrar. Pode pôr aí, filha. Tiago 4, 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres ou em seus prazeres. Salmo 37, verso 4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. 1 João 5,14 diz: e essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Número 1, você precisa ter fé. Número 2, você precisa saber o que quer. Número 3, aquilo que você quer, você precisa pedir em oração em nome de Jesus. Número 4, você precisa pedir segundo a vontade de Deus. Número 5, você precisa falar para a montanha: pastor, agora deu um nó. Falar com que montanha? Com aquilo que para você é impossível de se mover. A enfermidade pode ser a sua montanha. Você vai falar: enfermidade, sai agora. A porta fechada pode ser a montanha. Você vai dizer: porta, abra, em nome de Jesus. A salvação salva, liberta, cura. Nós vamos orar na próxima semana para que Deus nos batize aqui nesse lugar. Eu queria que você não faltasse semana que vem, que você seja batizado e essa ativação, essa é a última semana, sabe, que você venha para ser batizado no Espírito. Pastor, eu já sou batizado no Espírito. Deus vai te habilitar, Deus vai te impulsionar para coisas extraordinárias e vai ativar em você uma vida de fé para você viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Romanos capítulo 4, eu encerro. Romanos capítulo 4, verso 18 diz: Abraão contra a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E também o ventre da Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu vou transcrever esse texto para você na linguagem atual. Abraão entendia: estou velho, já não tenho vigor para a área sexual. A Sara, o ventre dela já tinha cessado os ciclos há muito tempo. Ela já também não tinha vitalidade para o negócio. Mas o Abraão recebe uma promessa e ele crê contra a esperança, porque ele acreditava: quem falou, cumpre o que falou. Quem disse que vai fazer, tem poder para fazer. E ainda que o meu corpo não responda, eu creio na palavra dele. Ainda que o corpo do Abraão não tivesse mais estímulos, ele acreditava: quem falou,
é fiel e vai cumprir. Talvez você olhe para a sua vida hoje, você olhe para algumas coisas da sua casa, você olhe, sabe, para o teu redor e você diz, não tem possibilidade. Mas Deus te falou? Você tem uma palavra de Deus? Vai. Eu tenho uma palavra de Deus. Escuta, tem muito tempo que eu não vejo a igreja. Agora eu olho para mim, eu estou igual o Abraão. Eu não tenho vitalidade. Mas eu tenho uma palavra. No mínimo 3 vezes na semana, a corretora do imóvel. E aí, pastor, e a proposta? Pastor, e a proposta? Eu sempre falo a mesma coisa para ela. Eu estou te aguardando. Eu falei, eu também. Porque quem fez a promessa é fiel e vai cumprir. Anos atrás, a gente estava na igreja, era ali na Manaus. Ontem eu passei ali com o Reinaldo, acabou o ensaio. Eu falei, a igreja era aqui, ó. Ele era aqui, pastor. Eu falei, é a saudade que eu não tenho. Sabe quando tu não tem saudade nenhuma? Tem saudade nenhuma daquele lugar, irmão. As experiências guardo, saudade do lugar nenhuma. Porque tem gente que, ai, aquele tempo. Irmão, aquele tempo eu aprendi coisas. Eu estou vivendo um novo tempo hoje. E quando eu saí daqui, eu não vou ter saudade nenhuma daqui, irmão. Ai, saudade não tenho. Porque a minha vida e a sua é cíclica. Eu vivi o ciclo lá de trás, eu estou vivendo de hoje. E amanhã tem um novo ciclo para mim e para você. E eu preciso me mover segundo cada ciclo. Escuta, a gente estava lá naquele lugar. E uma irmã saiu lá de Jardim Bangu. Porque ela teve um sonho, uma visão, sei lá o quê. E brotou lá na igreja e falou, pastor, eu vim aqui só para te falar isso. Falei, opa, deve ter dinheiro aí para me dar. Falou, pastor, eu vi o senhor num galpão muito grande. E eu tinha muitos músicos tocando. E o senhor tocava. E a pastora estava grávida e a igreja lotada de gente. Irmão, a pastora grávida já passou, aleluia. Louvado seja Deus. Escuta, já gerou, já veio Raquel, agora tem Gabi. Irmão, já foi essa parte do sonho. Só está faltando lugar. Porque você já está aqui. Você era uma parte daquele sonho.